Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade de Cristo, Rei do Universo, 34º domingo do tempo comum, domingo este que encerra o tempo comum, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho do profeta Ezequiel. Por meio do profeta, Deus faz uma repreensão severa aos maus pastores, que não cuidam das ovelhas mais de si mesmos, que deixam que elas se extraviem, que não as alimentam, que não cuidam das que estão doentes. Ele próprio, o Senhor, vai procurar as suas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim eu vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Maus pastores num dia de sombra, nuvens e escuridão, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Este cântico faz referência a esta passagem de Ezequiel, de censura aos maus pastores, que são os chefes políticos e religiosos de Israel, que não cuidaram do povo. Ele vai procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a ovelha com a perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar aquela que está gorda e forte. Ele vai apacentar as ovelhas conforme o direito. Depois, porém, de ter censurado os maus pastores, agora o Senhor vai julgar as ovelhas, porque pode haver culpa entre elas também. Pode haver ovelhas que estejam fazendo mal às ovelhas, que estejam pisoteando a água onde a outra ovelha iria beber. Quanto a vós, minhas ovelhas, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Portanto, este pastor, que será o próprio Senhor, repreende os maus pastores, toma sobre si o ofício de pastor e vai julgar as ovelhas. Esta leitura será retomada no Evangelho, quando o Senhor se apresenta como pastor, separando as ovelhas e os cabritos, e colocando uns à sua direita e outros à sua esquerda. O Salmo 22, que nós lemos em seguida, é o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O salmista está tranquilo, porque o cajado do pastor dá segurança, porque o Senhor conduz o salmista para as águas tranquilas, para os prados verdes. Por isso, ele está tranquilo, porque será feliz toda a vida e habitará na casa do Senhor para sempre. A segunda leitura fala de Cristo ressuscitado. É um trecho da primeira carta aos Coríntios, em que o apóstolo prega a ressurreição de Cristo como uma verdade fundamental da nossa fé. Cristo ressuscitou como primícias dos que adormeceram. Ele foi o primeiro a ressuscitar, como o primeiro feixe de trigo de uma colheita, que se chama primícia. Depois dele viremos nós, que também ressuscitaremos com ele. Por um homem veio a morte, este homem é Adão, do qual nós somos filhos, segundo a carne. Por um homem veio a ressurreição, este novo Adão é Cristo. E pela solidariedade com ele, incorporados a ele pelo batismo, nós recebemos a vida e a ressurreição. Como em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. É preciso que Cristo reine, até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo de seus pés. Isto é uma citação do Salmo 109. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Mas qual é o último inimigo a ser destruído? É a morte.
E quando é que a morte será destruída definitivamente? Quando houver a nossa ressurreição. Cristo já venceu a morte em si, porque agora ele está glorioso, ressuscitado. Mas ele vai vencer a morte em seus membros, que somos nós, quando nós ressuscitarmos. Aí sim, ele vai destruir definitivamente a morte. Então, todas as coisas serão submetidas a ele. Tudo. E quando isso acontecer, ele próprio se submeterá ao Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ele vai entregar ao Pai o seu reino, depois de destruir tudo aquilo que é inimigo, inclusive a morte. Esta entrega do reino de Jesus ao Pai é descrita no Evangelho como um juízo universal. O Filho do Homem virá na sua glória, portanto, ele não virá como na primeira vez, na sua humilhação, reclinado em um presépio e pregado na cruz, coroado de espinhos. Na segunda vez, ele virá na sua glória, com os seus anjos, e vai se assentar em um trono. E os povos da terra vão se reunir diante dele, para serem julgados. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Portanto, ele é rei e ele é também pastor. E ele está fazendo agora um juízo, um julgamento. Os que forem colocados à direita são chamados benditos de meu Pai. E eles são chamados a receberem o reino que o Pai preparou para eles desde a criação do mundo. E qual é o motivo? O motivo é que eles prestaram assistência a Jesus. Deram de comer a Jesus, deram de beber a Jesus, vestiram a Jesus, visitaram a Jesus quando ele estava doente e quando ele estava preso. Mas então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos? Com fome, com sede, desagasalhado, na prisão ou doente e te prestamos assistência? Em verdade eu vos digo, toda vez que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. As obras de misericórdia terão como recompensa a posse daquele reino. E são obras feitas aos pequeninos, aqueles que o mundo não preza. O que fizermos a eles, fazemos a Jesus. Em seguida, o rei se dirigirá aos da sua esquerda, com palavras terríveis: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas por quê? Simplesmente porque eles cruzaram os braços. Para estar à esquerda de Jesus, não é preciso cometer homicídio, adultério, roubo. Por muito menos você será condenado. Basta não fazer as obras de misericórdia. Basta cruzar os braços e virar as costas àqueles que precisam de você e que você pode ajudar. Eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive desagasalhado, eu estive doente, estive preso e não me destes assistência. Então, os que estiverem à esquerda perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos nesse estado de necessidade e não te demos assistência? Em verdade, eu vos digo, tudo o que não fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que não o fizestes. E Jesus termina dizendo: estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Muito cuidado, portanto, para não colocarmos a nossa confiança em coisas extraordinárias. Por exemplo, eu recebi de Deus o dom de cura. Eu recebi de Deus o dom da profecia. Eu consigo perscrutar os corações e descobrir o que as pessoas pensam, o que elas sentem. Esses dons não vão me salvar. Nem se eu pudesse fazer milagres, o fato de eu fazer milagres em nome de Jesus não seria garantia da minha salvação. Todo padre faz milagre. Um milagre maravilhoso é o da absolvição dos pecados. Ninguém vê o milagre, mas é um milagre. Um outro milagre maravilhosíssimo
é o da transubstanciação, em que o pão se torna o corpo de Cristo, o vinho se torna o sangue de Cristo. Digam-me, há milagre maior que este? É um milagre que assombra os anjos. E todo padre opera este milagre? Será que por isso todo padre está salvo? Não. O que é que nos vai salvar? As boas obras. E o que nos pode condenar? Simplesmente não fazer essas obras. Nós podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões. A omissão é o pecado mais fácil de se cometer e mais difícil de se perceber que cometeu. Dizia o padre Antônio Vieira, a omissão é o pecado que se faz não fazendo. Muito cuidado. Se você vê que o seu irmão está no pecado, você tem o dever de corrigir. Não corrigir é pecado de omissão. Você ouviu dizer que o seu colega está com uma vasectomia marcada para a semana que vem. Você tem que ir dizer para ele, isso é pecado. Não faça. Se você conhece uma moça que está pensando em abortar, não se contente em dizer eu sou contra o aborto para na minha própria consciência. Diga isso para ela. Não lave suas mãos como Pilatos e diga eu sou inocente. Não vou me meter na vida dela, porque eu não tenho nada a ver com aquilo que ela vai fazer. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Se você vê alguém passando fome, oferece o que você tiver para aliviar a fome dele. E se a fome for espiritual, uma fome da palavra de Deus, ensina o que você souber. E se você não sabe, estuda para que você possa ensinar. Se você vê alguém em desespero, consola. Consolar os tristes é uma obra que todos nós podemos fazer. Se você recebe uma injúria, perdoa. Perdoar as injúrias é uma obra de misericórdia. Se alguém quer desabafar com você, ouve. Suportar com paciência as fraquezas do próximo é uma obra de misericórdia. E são estas obras que não são portentosas, que não são espetáculos de circo, são elas que nos vão salvar. Porque quando fazemos isso ao menor dos irmãos, a uma criancinha que está por nascer, é ao próprio Jesus que fazemos. Porque Jesus, como homem, recebeu toda esta glória. Porque como homem, ele aceitou a máxima humilhação, que foi a cruz e a coroa de espinhos. Se nós quisermos reinar com ele, temos que servir com ele. E o serviço ao próximo, que Jesus manifestou lavando os pés dos discípulos, vai até a morte. E quem não vive para servir, não serve para viver. E quem não faz da sua vida uma oferta, uma renúncia, não será capaz de reinar com Cristo quando ele vier. Esta vinda de Jesus no fim do mundo como rei, vinda gloriosa, não exclui um juízo particular que cada um teremos após a nossa morte. Quando cada um de nós morre, imediatamente após, o Senhor nos julga. Não é um juízo de todas as nações, é um juízo só meu. Não é ainda o juízo no meu corpo, porque o meu corpo já se separou da alma. É um juízo só da alma, mas é um juízo definitivo. Imediatamente após a minha morte, se eu morri em estado de graça, eu irei para junto de Deus. E se eu morri em pecado mortal, eu irei para sempre para longe de Deus. Haverá, portanto, um juízo particular, logo depois da minha morte, e no fim do mundo um juízo universal, mas com a mesma sentença. Quem tiver sido condenado no juízo particular, será condenado no universal. Quem tiver sido salvo no juízo particular, será salvo no juízo universal. Mas no juízo universal, todos verão as obras de todos. E no juízo universal, não só a alma receberá recompensa, mas também os corpos. Os corpos dos bons ressuscitarão para participar da glória da alma. E os corpos dos maus ressuscitarão para participar do castigo das almas. Reinemos com Cristo, imitemos Maria Santíssima, Rainha do Universo, que foi elevada tão alto porque soube sempre servir
e servir nas coisas mais pequeninas, como visitar a sua parenta Isabel, pedir vinho para noivos numa festa de casamento, acompanhar o seu filho Jesus enquanto ele era crucificado. São estas coisas que vão nos salvar. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.